Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Rodrigues aqui com mais uma aula. Pessoal, o tema que eu trago hoje para a nossa aula é a concentração molar. Ela também é conhecida como concentração em mol por litro e por molaridade. Então nós vamos estar abordando aí mais essa maneira de expressar a concentração de uma solução. Então no decorrer da aula nós vamos conhecer os objetivos, desta aula. Tá bom? O que a gente almeja com essa aula? Nós vamos ver e conhecer a definição da concentração molar e a gente finaliza a aula com a resolução de um exemplo de aplicação, tá bom? Vamos lá. Pessoal, primeiro objetivo, compreender a definição de concentração molar, mol por litro ou molaridade, como forma de expressar a concentração de uma solução. O outro objetivo é resolver problemas envolvendo a concentração molar. Então, diante do conhecimento da definição, isso vai nos permitir resolver aquelas questões de vestibular, do Enem, tá bom? Então, vamos lá, prosseguir. Pessoal, vamos aqui para a definição. Então, o que seria a concentração molar de uma solução? Então, a concentração molar, também chamada concentração em mol por litro ou molaridade, de uma solução é definido como a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de soluto existente em 1 litro de solução. Então, matematicamente, como nós podemos escrever isso? Bom, pessoal, então nós temos aqui a expressão matemática para determinarmos a concentração molar de uma solução. Então, essa letra aqui, tá bom? Ela está representando a concentração molar da solução. Esse N1, ele representa o quê? A quantidade de matéria dissoluta, que é expressa em mols. E esse V, ele está aqui representando o volume da solução que a gente expressa em litros, tá bom? Então, vamos lembrar aqui um pouquinho o que é esse N1, tá bom? Ou seja, a quantidade de matéria dissoluta. Então, esse N1, ele nada mais é do que a razão entre a massa do soluto expressa em gramas e a massa molar do soluto, que é expressa em gramas por mol. Então, a razão entre a massa do soluto em gramas e a massa molar do soluto em grama por mol vai nos dar o número de mols de soluto, ou seja, a quantidade de matéria dissoluta. Tá bom? Se nós substituirmos essa expressão 2 na expressão 1, o que nós vamos obter? Então, olha só, nós vamos obter uma nova expressão para a concentração molar. Então, a concentração molar aqui, ela está sendo o quê? Nós podemos determinar ela pela razão entre a massa do soluto em gramas e o produto entre a massa molar do soluto e o volume da solução em litros. Lembrando que a concentração molar de uma solução ela é expressa em mols por litro. Tá bom? Significa dizer que eu não vou usar mais essa definição? Não. Significa dizer que nós vamos ter aqui uma outra ferramenta, como se fosse isso, tá bom? Então, nós vamos ter aqui uma segunda expressão que também nos permite determinar a molaridade, ou seja, a concentração molar de uma solução. Então, há casos que você pode utilizar essa, mas há casos que você vai precisar utilizar essa, por conta dos dados que a questão vai fornecer, tá bom? Uma observação que a gente precisa fazer aqui. Vejam que anteriormente eu disse que a unidade da concentração molar é o mol por litro. Mas existem também outras unidades para essa mesma forma da gente expressar a concentração de uma solução. Então, 1 mol por litro, pessoal, você também pode escrever isso como sendo 1 m. Esse M maiúsculo aí, ele significa o molar. Tá bom? Então, 1 mol por litro equivale a 1 molar. Você também pode escrever o molar por extenso, dessa forma.
Então aí estão 3 maneiras que você tem de expressar a concentração molar de uma solução. Vamos agora aqui para um exemplo de aplicação. Vamos aplicar aí essa definição que a gente viu agora. Olha aí o exemplo. Uma solução aquosa de glicose, C6H12O6, é preparada pela dissolução de 18 gramas do soluto em água suficiente para obter 200 ml de solução. Calcule a molaridade desta solução. Vejam aí que a questão traz os dados, né? Então, dadas as massas atômicas, do hidrogênio é 1, do carbono 12 e do oxigênio 16. Tá bom? Então, a gente vai precisar dessas massas atômicas aqui. Essas informações, pessoal, em qualquer que seja a prova, ela tem que vir trazendo, tá bom? Isso aqui é um dado da tabela periódica, mas vamos lá. Então, vamos lá. O que a questão está me dando aí? Ela está descrevendo a preparação de uma solução, não é isso? Então, você tem aí que o soluto é a glicose e o solvente aí, no caso, é quem? É a água, não é isso? Então, vamos para os dados. Então, no caso aqui, esses 18 gramas de soluto, já está dizendo, ó, é a massa do soluto, ou seja, quem é o meu soluto é a glicose. 200 ml é o quê? É o volume da solução. E veja que aqui ele não está dando o valor da massa molar do soluto, mas a gente pode calcular. Tá bom? Então, antes de calcular a concentração molar da solução, ou seja, a molaridade, a gente precisa calcular a massa molar do soluto antes. Tá bom? Olha só, então a massa molar da glicose, que é o nosso soluto, como é que é feito esse cálculo? Então veja, a massa molar do soluto ela é igual a 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16, o que resulta em 180 gramas por mol. Professor, de onde é que vem esses números? Veja, olha a fórmula molecular da glicose. Então a glicose tem 6 carbonos, esse 6 é exatamente esse aqui, ó. Esse 12 aqui é exatamente esse 12 aqui. Esse 6, ele está bem aqui. E o que seriam esses números 12, 1 e 16? Seriam as massas atômicas. Então, a massa molar é você pegar o número de átomos que você tem naquele elemento e multiplicar pela massa atômica. Então, por isso que eu multipliquei aqui 6 vezes a massa do carbono mais 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é quanto? Massa atômica, 16. Então, fazendo essa continha aqui, você vai encontrar 180 gramas por mol. Então, diante dessa informação, a gente já pode começar a calcular a molaridade da solução. Olha só, então, pela questão, como eu falei agora, a massa do soluto, no caso a glicose, ela é de 18 gramas. A massa molar do soluto, 180 gramas por mol, que nós calculamos aqui. O volume da solução é 200 ml, 200 mililitros. Mas a gente viu pela definição que esse volume da solução ele deve ser expresso em litros, não é? Então, fazendo aquela conversão de mililitro para litro, basta dividir por 1000. Então, esses 200 mililitros aqui, eles equivalem a 0,20 litro. Então, se você substituir tudo isso na expressão 3, aquela última da molaridade, você vai conseguir encontrar o valor dela para essa solução. Vamos lá ver o que a gente encontra, não é? Então, aí está a expressão 3, da molaridade que nós vimos anteriormente. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter que o M1 em gramas é igual a 18. A massa molar do soluto ela é 180 gramas por mol. E o volume da solução em litro é 0,20. Então, isso aqui vai resultar em quê? Em 18 dividido por 36, porque 36 é o resultado dessa multiplicação. Então, a divisão entre 18 e 36, nós sabemos que é 0,50, tá bom? E a unidade é mol por litro, como eu já havia falado. Portanto, a molaridade da solução é 0,50 mol por litro, que você também pode escrever 0,50 molar, tá bom?
Pessoal, então a gente vai encerrar a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar. Caso tenham alguma dificuldade, coloque nos comentários aí, tá bom? E em breve eu vou estar disponibilizando alguns exercícios para que vocês possam colocar esse assunto aqui em prática, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.